Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos hoje para a nossa leitura do dia e Gênesis capítulo 10 ao 11 mostra ali onde a gente entende que a humanidade ela se dispersa após tentar construir a sua própria glória, construindo uma torre, né? Elas entram num acordo de construir algo para que eles não se espalhassem sobre a terra, que é a Torre de Babel, bem conhecida, né? Essa é uma das partes ali que chama bastante atenção dentre as genealogias ali, que também são muito interessantes, né? Mas essa é uma particularidade onde a história para e conta algo que a humanidade daquela época empreendeu para fazer o juntos, né? Então, em Gênesis capítulo 10, capítulo 11, a gente reconhece que a humanidade ela se dispersa após tentar construir a sua própria glória, que foi tentando construir a Torre de Babel. E a gente aprende que quando buscamos um nome para nós mesmos, a glória para nós mesmos, geramos uma confusão e divisão muitas das vezes. Porém, em Gênesis capítulo 12, Deus chama Abrão e inicia um novo movimento. E ali entra um propósito de Deus, que é perfeito, agradável, justo e reto. O Senhor nos ensina nesses capítulos ali de Gênesis que ele não trabalha com a autoexaltação, autopromoção, né? Assim como nós humanos fazemos muitas das vezes, né? Querendo se autopromover, autoexaltar na humanidade, né? Mas Deus ele trabalha com obediência ao seu chamado. Ao chamar um homem, no caso de Abraão, Deus libera uma promessa que alcançaria todas as famílias da terra, nos alcançando hoje por causa do nome de Jesus, mostrando então que o plano de Deus sempre foi global e redentor, não somente para que uma pessoa se exaltasse, para que um povo se exaltasse. O alcance de Deus sempre foi para todos, para toda a humanidade, todo o ser, né, que vive ao redor da terra. E o plano também eterno da redenção, né, em Cristo Jesus. Mateus 4, daí, a gente vê a tentação de Jesus, né? Vemos Jesus sendo conduzido ao deserto para ser tentado. 40 dias e 40 noites ele fica em jejum, né? E aí após isso ele é tentado pelo inimigo das nossas almas, o diabo Satanás. Assim como a humanidade falhou ao buscar o seu próprio caminho lá, né? Jesus ele vence onde todos falharam. Ele rejeita os atalhos, né? Não busca a glória para si mesmo e permanece submisso à palavra de Deus. Ao sair do deserto ali, Jesus ele inicia o seu ministério público, proclamando o reino de Deus, chamando discípulos. Aprendemos então com Jesus que a vitória no secreto prepara para a expansão em público, né? Um paralelo interessante aqui que dá para se fazer aqui, deu para notar aqui algumas coisas, é que lá na Torre de Babel, os homens tentaram fazer um nome para si. Mas em Abrão, quando Deus chama Abrão, Deus promete fazer um nome grande, um alcance global, redentor para toda a humanidade. Em Mateus 4, Jesus ele rejeita a glória oferecida pelo inimigo nas 3 tentações. E, após isso, recebe a autoridade do Pai e começa a pregoar, então, o Evangelho, o arrependimento, pois o reino de Deus é chegado, né? E aí chama os seus discípulos. E Deus também confunde os projetos humanos, como confundiu lá na Torre de Babel, mas estabelece os seus planos por meio da obediência. Começou em Abrão e em Jesus, no Novo Testamento, né? Somos chamados então aqui a abandonar as torres de Babéis pessoais
que há em nosso coração e em nossa mente, e a responder a esse chamado de Deus com fé hoje. Assim como Abraão no passado, a gente é convidado a sair da zona de conforto, a sair da nossa parentela, da nossa terra. E aí, como Jesus, somos chamados a vencer as tentações pela palavra de Deus. Quando escolhemos o caminho da obediência, Deus ele nos conduz à promessa, ao propósito. E Ele, nesse caminho, nos usa para sermos abençoados, mas muito mais para abençoar a outros. Quando deixamos a nossa própria glória, Deus nos conduz ao cumprimento da promessa. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde, que seja um ano cheio da presença de Deus. Forte abraço.